Olá pessoal, tudo bem com vocês? A dica diária de hoje é em relação às três coisas que você pode fazer, os três dispositivos que você pode utilizar para poder caminhar com o gesso. Se o seu médico permitir, né, ou permitir que o seu filho caminhe com gesso no período pós-operatório ou durante os tratamentos que ele estiver realizando com gesso, eu vou dar a dica aqui de três coisas que vocês podem utilizar para isso. Para exemplificar, eu vou mostrar aqui para vocês o que é mais básico e mais standard, assim, que é utilizar sandálias de gesso. Vocês estão vendo aqui na imagem, né, que o paciente está utilizando esse dispositivo que parece uma papete, que é uma sandália de gesso, que nada mais é do que um solado, né, que o paciente pode utilizar para poder caminhar. Então percebam que logo depois ali do tratamento, né, a gente coloca o paciente no chão, né? E ele consegue andar normalmente ali com a papetezinha. Tá? Então essa é a primeira dica. Então comprar sandálias de gesso vocês podem conseguir em lojas de material ortopédico ou na Amazon, ou no Mercado Livre, enfim, qualquer site desses na internet você consegue encomendar, né, esses dispositivos que a gente chama de sandálias de gesso. Tá? A segunda coisa que é menos standard, mas que cumpre a função de maneira muito eficaz, e principalmente para pacientes que são pequenininhos, pacientes de 2 anos, às vezes de 3 aninhos, né, que estão fazendo tratamento, às vezes as sandálias de gesso são muito grandes, ou você não consegue um tamanho extra P. Então, uma dica boa é comprar uma papete normal, que você consegue comprar, tipo aquelas papetes antigas, da papete do Senin, ou papetes da Bibi, etc., e adaptar os velcros. Por quê? Os velcros geralmente eles são muito curtos para poder ficar ao redor do gesso. Então, se você leva num sapateiro e o sapateiro consegue ampliar um pouquinho esse velcro, muitas vezes funciona de maneira muito adequada. E tem famílias que preferem fazer isso com a papete do que comprar sandália de gesso. Tá? Por quê? Porque a papete geralmente ela tem um solado que é um pouco mais baixo, um pouquinho mais estável. Tá? Então, essa pequena adaptação permite utilizar papetes, né, que tem uma tirinha na frente do pé e uma tirinha no tornozelo, e poder utilizar para poder utilizar o gesso caminhando. E a terceira, que é menos usual, é mais para usar dentro de casa, mas também dou essa dica, eu aprendi com as mães dos meus pacientes, é utilizar uma meia antiderrapante. Igual aquelas que a gente utiliza para bebês pequenos, existem tamanhos maiores que você consegue colocar ao redor do gesso para poder caminhar. A gente não recomenda andar com o gesso diretamente no chão, também por três motivos. O primeiro deles é que o gesso ele pode quebrar, tá? Então a superfície de contato do chão com o gesso, duro com duro, geralmente vai fazer com que o gesso ele ceda ao longo do tempo. O segundo motivo é que o gesso muitas vezes ele é deslizante, então ele derrapa no chão, então aumenta o risco de quedas. E o terceiro motivo é que o gesso ele fica muito sujo, e lembrem-se que o paciente não consegue tirar o gesso, então ele vai ter que dormir com aquele gesso. Então, se ele andar de maneira desprotegida, né, o solado do gesso ele vai ficar muito sujo, vai ficar uma situação meio desagradável para ele poder dormir ali durante a noite, tá sujando os lençóis, etc e tal. Tá bom? Então essas são as dicas aí de coisas que você pode utilizar e as recomendações para os pacientes que andam com gesso. E nos vemos amanhã.